Show de bola, pessoal. Legal, né? Vamos começar aqui falando de um assunto bem legal, bem bacana, que é desenvolvimento de agentes inteligentes com Semantic Kernel e LLM, né? Então, uma sopa de letrinhas no momento que a gente está vivendo uma explosão aí de agentes, de MCP, de LLM, enfim, inteligência artificial tá no hype, tá na crista da onda, só se fala nisso. E cada dia que passa a gente tem mais e mais e mais informações a respeito disso, mais coisas novas surgem e a gente tenta ali se adequar, entender um pouco. E o que eu quero trazer para vocês aqui são algumas ideias que a gente tem para desenvolver agentes, né? Para colocar um pouco de inteligência dentro das suas aplicações aí. Ok? Então, meu nome é Ângelo Belchior, eu sou Microsoft MVP, hoje eu trabalho como Staff Engineer na PicPay, né? Eu sou um hobbyista disso, estudo bastante essa parte de inteligência artificial. Então eu tenho um blog ali, o dev.to/Angelo Belchior, onde eu escrevo um monte de coisas legais ali também. Você vai encontrar muita coisa de .NET. Se você quiser aprender a fazer ali uma rede neural em C Sharp, tem um post super bacana ali, né? Então aqui, vamos, né? Esse slide aqui já passou. Slide é sempre cansativo, né? A gente vai mostrar código, isso que é importante, né? Bom, Semantic Kernel. O que é o Semantic Kernel? Então, eu acho que é muito interessante a gente mostrar o problema e depois explicar como é que o Semantic Kernel resolve esse problema. Basicamente, hoje nós temos uma porção de LLMs, Large Language Models, modelos de inteligência artificial. Tem o OpenAI, tem o Azure OpenAI, tem o Llama, tem o Mistral, tem o Phi 3, agora saiu o Phi 4, tem o Gemma do Google, ou Gemini, enfim. É, cada um deles começa a ter, e você pode ter mais do que isso, né? Se você entrar lá no Hugging Faces, você tem centenas, talvez milhares, né? E a gente começa a pensar no seguinte, bom, por que, que cada um lança um novo, né? Por vários motivos. Pode ser que cada empresa vai lançar ali um mais otimizado para uma tarefa, um outro melhor otimizado para outra, um que é mais focado, né? Então a gente está falando também de small, large, language, modelos pequenos, né? Mais otimizados. Então cada modelo vai ter uma aplicabilidade ali, né? A grande questão é o seguinte: imagina você ter que lidar com cada modelo desse. Porque a sua aplicação agora tem que ser agnóstica a isso. Você vai ter que pensar no seguinte: pô, qual que é o melhor modelo para resolver determinada tarefa? Às vezes você vai trabalhar com 4, 5, 6 modelos, você vai ter que criar o seu modelo para fazer isso. E quando a gente está desenvolvendo, por exemplo, um agente, a gente não pode se apegar eu vou usar só o OpenAI para fazer tudo. Não, não necessariamente. Eu vou usar agora o DeepSeek, saiu o DeepSeek, vou usar. Não necessariamente. Então você tem que ter uma forma de você conseguir gerenciar, administrar esses modelos no que tange ao consumo, consumir esse modelo de uma maneira transparente. Imagina se seus agentes utilizam 5 modelos diferentes e para cada modelo você tem que ir lá fazer uma conexão, fazer uma interação, fazer uma configuração, né? E aí que acontece e aí que entra o nosso querido Semantic Kernel, né? Ele vai ajudar nisso, né? Porque assim, você consumir as APIs de cada modelo é meio que fácil, né? O problema é quando você precisa escalar. Né? Essa é a grande treta. Então, basicamente, para você consumir é fácil, mas não é tão fácil de produtizar. Ah, as APIs apenas recebem um texto e devolvem resposta. Então, as configurações de cada modelo ali podem variar. Cada modelo tem sua própria API de interação e a gente não está falando não necessariamente você abrir o modelo na mão ali, passar os comandos e se interagir ali com uma APIzinha que já existe, né? Então a gente não precisa carregar tudo aquilo na memória, talvez está no servidor externo, né? Outra questão interessante, né? Os modelos que a gente utiliza, eles não têm memória. Então assim, se você pega um modelo agora, baixa o DeepSeek, baixa o Phi 3, Phi 4, o Llama, e você rodar e perguntar assim, ó, quem é Ângelo Belchior? Provavelmente ele vai ter alguma coisa escrita ali. Mas se eu falar assim, ó, Ângelo Belchior é o nome do rapaz da venda ali de baixo. Se você perguntar de novo quem é Ângelo Belchior, ele não sabe. Porque não existe uma memória ali. Não é preservada a estrutura de conversação. Aí você fala, mas eu entro no OpenAI no chat e eu consigo lá. E tem até um íconezinho que fala que a memória foi salva. Sim, mas aquilo é o produto OpenAI que utiliza o chat, não necessariamente é o modelo que está armazenando.
E aí que a gente começa a pensar também no nosso querido Semantic Kernel, ele dá algumas alternativas para a gente isso daí, né? Outra questão é a criação de fluxos de conversação, né? Isso é muito complexo e a gente tem várias abordagens para lidar com isso e o Semantic Kernel vai nos ajudar para fazer esse tipo de coisa, né? Então, o cenário atual traz esse tipo de complexidade, além, lógico, da segurança, né? Porque se você for parar para pensar, a quantidade de vazamento de informações que a gente tem tido é muito grande, porque o pessoal está fazendo a indexação de uma porrada de arquivos e dentro desses arquivos acabam tendo chaves ali, acabam tendo nomes, CPFs, enfim. Outro ponto crucial que a gente vai trazer aqui também, que é o RAG, que é a dificuldade para integrar um LLM com os processos internos da sua empresa. Quando eu falo processos internos da sua empresa, ela entender, por exemplo, qual que é a política, quais são as políticas que a sua empresa tem, certo? Por exemplo, um reembolso, né? Para de repente você juntar todas essas informações que são só da sua empresa, e trazer o LLM para que ele consiga ler essas informações e fazer o processo em cima dessas informações que são privadas, né, que são só da sua empresa em questão. A gente vai ver isso também, isso é muito legal. Certo? Então o que o Semantic Kernel que é? O Semantic Kernel é uma biblioteca, é um SDK, ele tem C Sharp, Java e Python, é open source e ele visa facilitar essa integração com o modelo de LLM. Eu gosto do termo, tipo, ele é um ORM para modelos de LLM, né? Lógico que é uma alusão apenas, que o ORM trabalha muito com banco de dados, então você tem o Entity Framework, você tem o Dapper ali para fazer essa conexão e abstrair, mas é basicamente isso, ele abstrai o consumo de uma LLM, né? Ele facilita muito a criação desses agentes, robozinhos, chatzinhos, né, que são inteligentes, né, que a gente chama, né? Nem sempre é inteligente, que às vezes dá uma pirada nos LLM e faz umas respostas meio catastróficas. Mas vamos tratar como é inteligente aqui, né? E ele ajuda a gente a gerenciar fluxo de conversação, a gente consegue armazenar memória da conversa, a gente pode persistir essa memória no banco de dados, inclusive, ou colocar só em memória do computador, quer dizer, os dados que você está conversando com ele fica só na memória do computador ou daquela thread, você gerencia isso daí. E você consegue também plugar, né, adicionar plugins, isso que é um negócio muito legal. Você pode criar um plugin específico seu, e a gente vai ver aqui 3 plugins, e esses plugins eles fazem um trabalho para justamente obter informações específicas do seu negócio. Então imagina, você tem o OpenAI, você tem o Llama, você tem o LLM, e você faz uma pergunta para esse LLM e alguma coisa faz com que ele invoque um plugin seu para que traga mais informações, e junto dessas informações você lança e ele faz todo o trabalho de trazer o que ele entendeu que o seu plugin retornou ali, e juntamente com a inteligência dele dá uma resposta melhor para você, certo? E ainda tem suporte a banco de dados vetoriais, e nós vamos ver isso daí, e é muito legal para a gente conseguir trazer mais informações. A gente vai falar um pouco de banco de dados vetoriais daqui a pouquinho, então fica atento aí, que esse negócio é muito bacana, é bem legal. Então, basicamente, o que o Semantic Kernel é? Aqui uma descrição, basicamente, visual do que ele é. Então, você tem ali a seleção do serviço de AI, você tem invocar o prompt, que é basicamente você criar a pergunta, fazer. E, basicamente, o que acontece? Esse kernel aí, ele é um processo que ele vai estar entre o consumo da sua LLM, certo? E as funções que você disponibilizou, certo? Para interagir com essa LLM. Certo? Então, a grosso modo, quando eu faço uma pergunta e a LLM não tem a resposta de bate-pronto, ela vai fazer o quê? Ela vai solicitar esse kernel, falou: kernel, olha, carrega para mim os plugins que você tem, e esses plugins vão me trazer informações contextuais específicas, privadas da minha empresa, para me ajudar a responder o nosso cliente. Né? Então, o que a gente está fazendo é um processo de RAG, né? De incrementar, né? De adicionar informações a todo esse prompt que a gente tem, aquela conversação, para que a inteligência artificial ela trabalhe em cima desses dados e dos dados que ela já tem. Então, isso é o que o nosso Semantic Kernel vai fazer. Isso é basicamente o processo de RAG. Ok? Então, o que nós temos aqui basicamente? Isso aqui foi um desenho que eu fiz, né? Por isso destoa totalmente do que a gente tem ali, mas basicamente eu tenho um app, eu instalo o Semantic Kernel e configuro ele para ele pegar ali qualquer, que acho que Llama tem um A aqui, ó. Acho. É isso.
ou FI3, FI4. Então eu configuro qual que é o modelo que eu vou utilizar. É um plugin, os modelos são plugins também, eu posso ter escolher qual que eu quiser. E aí eu tenho, por exemplo, plugins que falam o seguinte: obter as vendas do dia, obter as metas, obter informação de suporte, obter políticas da empresa. E o mais legal é que eu posso falar o seguinte: olha, quanto que eu vendi hoje? Ah, você vendeu. A lista de vendas, essa aqui é sua, essa aqui. Você vendeu um PlayStation, um Xbox, papapá, você vendeu R$ 1.000. Aí eu, de onde que ele tirou a informação? Do plugin de obter vendas por dia. Ou eu poderia ter algo mais abrangente, aqui eu fiz algo muito mais específico e direcionado. No que a gente utilizar ali um banco de dados vetorial, você vai ver que é mais abrangente. Aí fala, tá, mas se eu vendi esse valor, quanto que falta por bater a meta? Ele já tem essa informação obtida de um plugin, vai olhar ali a obtenção das metas do outro plugin de obtenção das metas e ele vai fazer esse deparar. Se você vendeu 1.000 e tinha uma meta para 2.000, você está faltando aqui mais R$ 1.000 para você bater a meta. Legal, show de bola, é isso que ele faz. E eu posso até perguntar para ele, legal, qual me dá uma dica aí para eu vender mais, por exemplo, videogames? Obviamente que essa informação eu não tenho, ou poderia ter, mas vamos tratar que não temos internamente, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai usar a inteligência dele e falar, ó, se você é um vendedor de videogame, por que você não faz uma promoção assim, assim, assado? Por que você não faz um anúncio assim, assim, assado? Então, você tem toda a inteligência do seu LLM que foi construído, né, no mundo aberto, digamos assim, com os dados privados da sua empresa. Isso é muito bacana, isso é muito legal, isso abre possibilidades assim gigantescas. Beleza. Esse processo de incrementar as informações, de adicionar as informações à nossa LLM, a gente chama de RAG, Retrieval Augmented Generation, né, que é a geração aumentada por recuperação. Então, basicamente é o seguinte: a sua LLM vai gerar um texto baseado no input que você dá, no prompt, certo? Só que ele vai incrementar, digamos assim, esse processamento com as informações que ela obteve, né, que você imputou ali, que são privadas. Essa técnica ela melhora a capacidade de respostas do modelo, porque ela vai adicionar aquilo que o modelo não foi treinado para entender, certo? Para do cadastro dele, o coração, o cérebro dele, com o conhecimento interno da sua empresa. Então, esse RAG, que é um negócio difícil de se falar, basicamente é isso, né? Basicamente durante o processo de geração de texto da LLM, ela fala: opa, peraí, me traz aqui o que você tem interno da sua empresa aí para deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, legal. Então, eu já sei mais ou menos o que ele quer aqui, então eu já sei como é que funciona aqui, eu vou mandar a resposta para você. Beleza? E aí a gente tem, basicamente o que eu falei agora, e uma coisa interessante é que você não precisa ficar retreinando ou tendo sempre uma nova versão da LLM para você poder utilizar isso. Então, você tem esse conteúdo, que é um conteúdo que você vai armazenar no seu banco de dados, e aí a gente tem algumas coisas legais aí por aí que entra o banco de dados vetorial que a gente vai ver. Então, basicamente, essa estrutura que você tem, você vai alimentando, vai colocando dados, vai indexando aqui, e o seu modelo não necessariamente precisa ser o mais atual, o último modelo, o melhor modelo. Ele tem que ser aquele que vai cumprir com as funções que você necessita. Ok? E aí, basicamente, você tem o modelo de recuperação de informações, certo? Que é o primeiro componente do RAG, né? Ele vai fazer a busca relevante das bases de dados que a gente tem, né? É o modelo de geração o segundo é o modelo de geração de texto, que é o que a gente já tem mesmo de LLM, e basicamente o resultado é a combinação dos dois, ok? É bem tranquilo, né? O nome assusta, mas o conceito é praticamente o mesmo, né? Então, basicamente também, a recuperação você pode fazer a partir de informações que você indexou, certo? Então, a indexação ela pode ser feita de várias maneiras, ok? Você pode ter aí um banco de dados seu indexados, com Solr da vida, uma busca lá no Azure Search também com aquelas informações, tudo mais, onde você vai adicionando documentos como PDFs, como planilhas, etc. Vai criando ali informações. Mas o legal de usar um banco de dados vetorial é porque ele, além de ser muito mais flexível, a gente consegue fazer buscas, né, que são buscas por proximidade, buscas mais interessantes para que a gente consiga dar esse retorno para a nossa LLM.
Ok? Isso é um negócio muito legal. E hoje a gente tem vários serviços já, como por exemplo o Oracle o DB já traz esse suporte a bancos de dados vetoriais, o SQL Server, MySQL, o Redis está fazendo isso. Isso é um negócio que eu preciso testar porque eu gosto muito do Redis, o Redis é fantástico. E outros serviços, como por exemplo o ChromaDB, que a gente vai ver aqui que eu vou usar, que é muito simples de subir, muito leve, muito prático, e que a gente consegue indexar uma porrada de informações ali. E a gente depois faz uma busca e eu explico como é que essa busca é feita, porque geralmente o pessoal não vai muito a fundo, mas eu dei uma estudada legal nisso e a gente consegue ter toda essa indexação, que é o que vai facilitar a nossa obtenção de dados por proximidade, né? Vocês vão entender também, né? Isso é um negócio bacana. Então, banco de dados vetorial, ele organiza os dados como vetores, facilitando operações complexas, né? E a busca e análise em espaço de alta dimensão. Eu não sei quantos de vocês acompanharam quando o Twitter abriu o código-fonte dele e dentro de uma engine de processamento ali eles utilizavam uma busca baseado por similaridade de cosseno e tudo mais. São termos matemáticos bem técnicos, etc. Mas a gente está falando algo muito parecido com isso, né? Então, busca por similaridade dá para a gente utilizar alguns algoritmos matemáticos específicos para otimizar o cálculo de proximidade, né? Então, imagina um gráfico de 2 pontos, basicamente, eu acho que eu tenho esse gráfico aqui. Aqui, exatamente. Então, para facilitar, dada uma entrada, onde que ela se encontra dentro desse gráfico, se a gente imaginar. Então, o que nós temos aqui? Ó? Eu vou entrar aqui um PDF. Esse PDF eu vou vetorizar, que é onde eu chamo de mágica. Acontece uma mágica e a gente vai mostrar como é que essa mágica é feita, que é a criação de embeds, que é um vetor, certo? E eu armazeno esse vetor dentro do banco de dados. Depois eu faço uma busca seguinte, olha, qual que é a regra para pedir reembolso da empresa? Essa frase, ela vai passar por essa mágica que transforma um texto num vetor e pegando esse vetor, vai fazer um cálculo em cima das informações que a gente tem. Imagina esse gráfico aqui de x e y que é basicamente muito simplório para fazer com que para demonstrar, mas didaticamente você está falando. Mas imagina que eu tenho ali a informação que eu poste, ela fica mais ou menos aqui, né? Então ela fica aqui próximo a um quadrado roxo, uma bolinha vermelha, talvez um quadrado laranja. Eu consigo informar qual que é o limite, né, de busca da área e sendo assim ele vai me trazer aproximadamente essas três informações. É um cálculo matemático que ele vai fazer e isso é muito preciso, né? Muito rápido também para a gente fazer isso. O segredo está aqui em como a gente gera esses embeds, tá bom? Então, o que são embeds? São representações vetoriais da alta dimensionalidade de palavras. Então, basicamente, a gente vai pegar aquela frase, vai criar tokens. Cada token ali é basicamente quebrar em pedaços menores ali a frase. Cada token desse vai passar por um processo interno na qual você vai gerar um identificador, né, um valor para aquele token. E esse processo interno a gente vai utilizar também uma ferramenta de inteligência artificial para fazer isso, né? Então a mágica está exatamente aí. E a gente vai usar um modelo neural treinado justamente para fazer esse tipo de coisa, né? Existem alguns exemplos de como fazer isso da mão, mas eles são muito pobres e você tem um conjunto de palavras ali limitadas para fazer isso. Então, basicamente, ele vai tokenizar, quebrar, vai fazer esse cálculo e esse cálculo é um vetor grandão que ele vai armazenar no banco de dados para a gente. E esse banco de dados utilizam ali o algoritmo, como por exemplo o Approximate Nearest Neighborhood. Eu acho que é assim que fala, né? Não sei, talvez isso, mas basicamente é você pegar os vizinhos mais próximos ali que estão dentro daquele ponto. Beleza? Não é tão. É meio maluco assim de pensar, mas não é tão difícil não. Olha o desenho e a gente começa a ver aqui essa gestão de proximidade, né? Então, basicamente, de um lado você tem um conjunto de informações que a gente vai chamar aqui de animais, porque tem características parecidas ali, né? Imagina que quando eu classificar um animal, eu vou colocar assim, 4 patas, focinho, orelha, e etc. E do outro lado nós temos ali frutas, né? Banana, maçã, uns têm vitamina A, vitamina B, outras dá em árvore, não sei o quê. Então, a partir do momento
momento que você dá uma entrada, que no caso aqui é uma consulta, e você fala, por exemplo, eu quero, sei lá, um gato, ou eu quero, sei lá, alguma coisa referente a cachorro, assim, sei lá, uma casinha, né, ração, por exemplo, provavelmente essas informações que você colocar vão estar mais próxima desse conjunto, desse grupo, que é um grupo de animais, do que um grupo de frutas, ou um grupo, por exemplo, de roupas, ou um grupo de carros. E é por isso que esse banco vetorial é muito útil para nós aí. Beleza? Vamos lá, vamos lá. Aqui vamos fazer uma demo interessante aqui. Primeira coisa antes da demo. Há muito tempo eu não uso diretamente o OpenAI ou qualquer outra ferramenta, ou Gemini ou algo do gênero. Eu uso o Llama. O que é o Llama? O Llama é uma ferramenta que você instala, ele é por linha de comando e ele parece um Docker, mais ou menos, né? Ele baixa modelos para você. Isso é muito legal, porque você consegue instalar na sua máquina modelos e rodar offline. Às vezes você quer testar alguma coisa lá no OpenAI, putz, estourou os tokens, você só vai conseguir fazer no outro dia, fica lento e tal. Se você tiver uma máquina boa, uma máquina razoável, uma máquina que tem um processador, uma memória legal aí, né, uma GPU bacana, você consegue rodar tranquilamente, e é o meu caso. E aqui você tem uma porrada de modelos, né? Tem o Gemma 3 do Google, tem o Pop Llama, o Llama 3.3, o Fi 4, que é o que eu tenho usado bastante, que é o que a Microsoft criou, o Llama 3.2, que eu testo bastante, outra brincadeira legal. E a partir do momento que você utiliza, né, você tem aqui, por exemplo, uma linha de comandos que vai dar o Llama list, por exemplo, ele lista os modelos que você tem, e eu vou dar um Llama run, por exemplo, Fi 4. Ele vai abrir aqui para a gente, né? O modelo às vezes está dormindo, digamos assim, né? Não está sendo executado. Ele vai demorar, acho que eu escolhi o que é o maior modelo, assim. E ele vai demorar alguns segundos, ele vai carregar, e isso vai facilitar para a gente. Deixa eu ver se eu consigo dar um Ctrl C aqui. Vou dar um Llama run. O Llama desse aqui. Esse cara aqui é rapidão, eu acho. E você tem acesso a esse chat aqui. É claro que ficar fazendo pergunta dentro de terminal assim é praticamente horrível, né? Olá, tudo bem? Quem descobriu o Brasil? Ele vai processar lá e aí ele faz tudo lá, Pedro Álvares Cabral, teoria, enfim. Isso é meio estranho, né? A gente fazer isso daqui. Você vê que o preenchimento do texto aqui é absurdamente rápido, mas existe um plugin que tanto para o Firefox, para o Chrome, para o Edge, que você consegue utilizar, que é esse plugin aqui, que eu não sei o nome dele, mas ele vai fazer aqui informações Page Assist Web UI for Local AIs. Então, o que é isso? Você consegue ter basicamente um chat GPT aqui para você, e você tem aqui os modelos que você pode utilizar. Por exemplo, o Fi 4 está aqui, eu acho que ele vai responder lá: olá, quando construíram Brasília, por exemplo. Deixa eu fazer aqui. Ixi, será que esse aqui não tá? Vamos pegar esse aqui. Eu mexi em alguma configuração aqui, mas acredite em mim, tem alguma coisa de RAG aqui que eu acho que eu deveria ter feito e não fiz. Eu tava brincando com ele, mexi. Mas você consegue utilizar isso aqui de boa. Será que ele voltou agora? Enfim, configura o modelo de incorporação na página de configurações do RAG. Vamos ver aqui o modelo. Vou pegar aqui, sei lá, o Llama 3 mesmo e vou salvar. Acho que deve ser isso. Eu fiz alguma brincadeira aqui e deu ruim. Olá, quando construíram Brasília? Sei lá. Aqui ele também consegue buscar na internet, ele integra com um monte de coisa e aí ele retorna aqui para nós, bonitinho. Mesma coisa, se eu quiser fazer um novo chat aqui, né? Crie um código C# para calcular o fatorial. Mesmo esquema, ele vai retornar para a gente aqui bonitinho. Você tem tudo isso. Eu acho legal a gente ter essa abordagem. Nossa, o legal disso aqui é que os códigos é do jeito que o capeta gosta, né? Mas tudo bem. Eu gosto disso porque você tem
offline a possibilidade de usar esses modelos e, pô, daí você precisa ficar gastando dinheiro, pagando, enfim. E é seguro porque é totalmente offline. Se acabar a internet, não tem problema, você consegue usar. E aqui tem uma porrada de modelos. Beleza? Então vamos lá. Dito isto, feito isto, nós estamos aqui com um projeto de Semantic Kernel. A primeira coisa que eu quero fazer é abrir aqui o nosso. Olha só, deixa eu descomentar isso aqui que eu estava atualizando os pacotes no plural. E só para a gente entender o que nós temos ali de coisas importantes, tá? Por enquanto, essa parte aqui vocês ignorem, porque é uma parte da aplicação desktop que a gente vai ver, não tanto faz como tanto fez. Aqui a gente vai ver porque é o suporte, a gente tem banco de dados vetoriais, mais para frente a gente fala. Esse cara aqui não era para estar aqui, ele era para estar aqui, mudou. Beleza, o que nós vamos instalar aqui? O Semantic Kernel. Beleza? E aqui são os conectores. Olha que coisa legal, né? Eu consigo ter conector para o Llama e para o OpenAI. Eu posso escolher qual que eu quero, né? Aqui eu acho que eu tenho 49 já, mas enfim, eu não quis mexer porque demo é demo e você sabe que sempre dá problema, né? Então deixa a demo bonitinha ali e já era. Funcionou uma vez, segue o jogo. O que eu estava fazendo? Antes eu usava de fato aqui, ó, o nosso querido OpenAI. Então, se você está acostumado com injeção de dependência, se você está acostumado com .NET mais moderno, com certeza você vai ver aí, você vai entender o que a gente está fazendo. Se você não está acostumado, não se preocupe, porque a configuração é muito bem documentada e é simples de se entender. Então, basicamente, eu estou adicionando os serviços de OpenAI aqui, de Chat Completion, para complementar o chat, né, o que a gente tem ali de prompt e tudo mais. A gente poderia ter outros ali serviço também. Nesse momento a gente vai fazer isso e a gente pode configurar o nosso prompt de execução, certo? O nosso prompt de execução é para que ele invoque essas ferramentas, entenda a ferramenta como sendo nossos plugins. Conforme eu estou processando ali o nosso prompt, ele vai chamar essas ferramentas ali, o modelo, né? Toda a estrutura chama essa ferramenta para incrementar as informações que a gente tem e consolidar os dados de resposta. Como eu não estou usando o OpenAI, eu estou usando o Llama 3.2, o que eu fiz? Quando você instala o Llama, ele automaticamente te disponibiliza esse endpoint. Isso que é um negócio legal, né? Então, assim, eu tenho um servidor, né, de LLM local, eu simplesmente passo qual que é o modelo que eu quero, o nome do modelo é aquele modelo que a gente viu aqui, né? A gente viu ali em algum lugar o nosso querido modelo, que é esses daqui, certo? E eu passo a URL e a porta que ele quer. Então, eu posso configurar a porta, posso fazer o que eu quiser ali. E eu só configuro aqui também, ao invés de ser um prompt OpenAPI Prompt Execution Settings, é um Llama Prompt Execution Settings, mas a diferença é que ele no final vai virar essa base que é o Prompt Execution Settings. O que essas informações aqui têm? Tem informações normais de modelo, etc. E eles têm também algumas questões de metadados e internamente eles têm algumas informações aqui, deixa eu ver aqui, que são questões, por exemplo, de configuração da temperatura do modelo. Deixa eu ver se é a temperatura, por exemplo, né? Para melhorar as respostas, para deixá-las mais acuradas, né? Para facilitar você a ter uma flexibilidade de mexer nos parâmetros aqui da sua LLM. Então você pode fazer isso aqui também. Beleza? E vamos pensar agora no fluxo que a gente tem de trabalho. Então, basicamente, eu criei um agente service aqui. O que esse agente service vai fazer? Ele vai, primeiro, registrar os plugins que eu tenho instalados aqui na máquina. Eu já vou entrar em cada plugin, então não se preocupe. Além disso, eu também injeto um chat history, que é outra classe do próprio Semantic Kernel. Porque quando eu começar a trabalhar na interação do usuário com o meu agente, eu gostaria de manter esse histórico de registro. Beleza? Vamos executar aqui só para a gente ter a noção das coisas funcionando. Então ele vai trazer aqui para nós um super chat maravilhoso, fantástico, né? E o legal é que é tudo online mesmo, tudo bonitão aqui. E ele fala: "Olá, como eu posso te ajudar?" Olha só que coisa interessante. Eu vou falar: "Olá,
Qual é meu nome? Uma coisa interessante que ele vai fazer agora é ele responder qual que é meu nome e dar uma resposta em cima daquilo que eu apresentei para ele. Peço desculpa, Anjo, você havia me dito anteriormente, porque ele está salvando lá os históricos, né? Que Anjo, e que você é um vendedor com 40 anos, o sistema não conseguiu encontrar essa informação em sua última pergunta, porque eu fui removendo o histórico, adicionando o histórico, salvando, e aí por isso que ele está ele tá, carregando tudo isso e ele já tem esse sentimento, né, esse passado aí, por isso que ele respondeu desse jeito. Mas basicamente, quando eu abro essa tela, o que eu faço? Eu inicializo aqui uma mensagem de usuário e eu injeto essa mensagem de usuário no histórico, digamos assim, na thread de conversação, por debaixo dos panos, informando o meu agente quem sou eu. Então eu falo que o meu nome é Ângelo, que meu ID é X, eu posso obter ou precisar disso em algum momento, e eu tenho essa quantidade, essa idade aqui, e eu sou um vendedor. Então eu ensino para o meu agente quem sou eu. Então eu descrevo quem que é o usuário que está logado. Isso é interessante porque se está usando um app, você pode de repente ter um outro usuário que é de um outro role, que de repente é um comprador, ou que é alguém da expedição, ou que é alguém da área de segurança, enfim. E eu adiciono no histórico de conversação, certo? Esse Chat Completion Service basicamente é a interação entre o Semantic Kernel com o modelo que eu configurei lá atrás. E o modelo que eu configurei é o nosso modelo do Ilhama. Então você está vendo que é um plugin? Se eu mudar e tirar o Llama aqui, ou mudar o modelo, por exemplo, eu colocar o FI3, FI4, Gemini, etc., ele vai funcionar do mesmo jeito. Se eu tirar esse daqui e colocar o OpenAI aqui, vai funcionar do mesmo jeito. Se eu utilizar o Azure OpenAI, vai funcionar do mesmo jeito. Por quê? Porque são pecinhas que nós vamos encaixando aí. Então, basicamente, ele faz isso. E aí, toda vez que eu mando uma mensagem, que eu aperto na caixa de texto aqui a informação, ele joga no histórico, tá vendo? Eu adiciono no histórico essa mensagem e passo esse histórico para o serviço de chat completion. Para quê? Para ele ter sempre essa história armazenada e processar e ele conseguir manter ali as informações de uma forma que a gente consiga ter uma fluência ali no nosso bate-papo e ele consiga relembrar, digamos assim, né, o que ele conversou. E se eu falo alguma coisa lá, olha, não me dê, sei lá, hoje eu preciso bater R$ 1.000 a mais de venda, né? E quando eu perguntar quanto falta para eu vender, né, de venda, ele vai falar o seguinte: opa, você precisava bater a meta de R$ 1.000 hoje, mas você falou que precisa vender mais R$ 1.000, então são R$ 2.000. Você vendeu 800, então falta 1.200. E ele vai fazendo esse cálculo para você, ok? Isso é maravilhoso. Aí você pergunta, Ângelo, legal. Vamos fazer uma pergunta assim. É, quais foram minhas vendas hoje? Ele vai pegar aqui e vai me retornar aqui a estrutura de dados das minhas vendas. Olha que legal. Anjo, olha na sua pergunta de vendas para hoje. Parece que você teve algumas vendas interessantes. Da onde ele tirou isso? Não sei. Aqui estão as informações sobre sua venda. Eu vendi uma unidade de Xbox, duas unidades de Xbox, um God of War, um The Last of Us, um PS5. Ele falou, Anjo, mas de onde que ele tirou esses dados? Vamos ver aqui. Olha que coisa bacana. Lembra que eu registrei aqui, ó, vendas do dia, metas de venda do dia, plugins. O que seriam plugins? Vou entrar aqui numa pastinha chamada plugins e olha que legal, vendas do dia. O que eu tenho aqui? Eu tenho o valor, obviamente, estático. Poderia ir no banco de dados, buscar essas informações, poderia fazer o diabo que eu quisesse aqui. Certo? É um código C Sharp, C Java, Python, podia fazer essa busca. Mas uma coisa interessante que em nenhum momento, vamos até abrir e colocar do lado aqui, em nenhum momento eu escrevi essa resposta. Eu apenas mandei uma lista de produtos vendidos no dia de hoje. E aí, o plugin é uma classe C Sharp com um método. Então, assim, eu posso ter mais de um método, claro, que a gente chama de kernel function. E o detalhe é que eu tenho esse description aqui, tanto do que o método faz, quanto do que o método retorna. Então, basicamente, o que eu fiz? O que é um plugin para mim dentro do Semantic Kernel? É um método.
É uma classe com um método, ou um ou mais métodos, que eu descrevo o que, que o método faz e automaticamente a minha LLM vai processar a minha resposta baseado no conteúdo que ela tem, que ela teve aqui obtido pelo plugin. Legal, né? Muito bacana. E aí a gente tem o outro aqui, vamos pegar aqui, ó, meta de venda do dia. Eu falei que a minha meta de venda do dia aqui, eu nem sei que essas paradas, não lembro. Tudo que eu vendi no dia, né, 6.600 reais, e minha meta de 10 mil reais. E aqui eu posso perguntar assim, quanto falta para eu bater a minha meta? Ele vai verificar aqui o quanto que falta para bater minha meta e vai dar a resposta, e ele vai criar uma resposta um pouco mais rebuscada, claro. Então, vamos analisar suas vendas hoje e calcular quanto falta para você. Aqui tem um parênteses interessante, né? Você viu que o texto é grande, às vezes eu quero um texto mais direto ou não. Eu poderia configurar isso. E onde que eu configuraria? Quando eu faço aqui a minha apresentação ao LLM, ao Semantic Kernel, quando informo quem sou eu poderia falar aqui também que eu gostaria que tenha umas respostas mais diretas, uma resposta em formato JSON, em formato Markdown. Eu poderia descrever e incrementar. Então, automaticamente, as respostas viriam dentro daquilo que eu pedi para a LLM fazer. Então, aqui vem um texto bonitão, né? Ó, vamos analisar as suas vendas para hoje, calcular. Isso significa que você ainda precisa vender 400 reais. Ainda há muito tempo para alcançar sua meta. Aí ele viajou, né? Muito tempo, né? Quase 11 horas da noite, está muito tempo. Beleza, eu posso falar assim: me dá uma dica para vender mais videogame, por exemplo. Essa informação, a gente não tem plugin para fazer isso, ok? Da onde que ele vai tirar isso? Do próprio aprendizado que ele teve, certo? Que o Liama teve. Então, olha que coisa legal. Aqui está uma dica para você. Legal, tem várias dicas, né? Ofereça descontos exclusivos, use as redes sociais, forneça experiências únicas. Ele está parecendo um coach, né? Os coach lá do venda, né? Mas vocês entenderam que a gente consegue ter um conteúdo só nosso, que no caso é essa parte aqui do que eu estou vendendo mesmo, que é interno no meu banco de dados, na minha tabela lá de vendas do dia, e eu tenho informações que são informações externas, certo? E aqui ainda nesse ambiente que eu estou aqui é totalmente offline, no sentido que eu não tenho por que bater na internet e de repente trafegar algumas informações e de repente ficar com medo de vazar e tal. É claro que se eu estou usando o Azure OpenAI, eu tenho ali, digamos que um sandbox exclusivo, né? Eu tenho uma forma totalmente isolada para eu poder fazer com segurança as minhas perguntas e as minhas apontações, as minhas interações. É isso, entendeu? Então, assim, eu não quis explicar muito a fundo o código, porque às vezes, eu sou de Java, eu sou de Python, tudo bem, mas vejam, o nosso fluxo eu escolho aqui qual plugin que eu vou utilizar, qual conector, Olhama, OpenAI, você escolhe qual que você vai querer. Depois eu faço o quê? Eu faço a configuração desse conector. Eu falo aqui no caso como que eu quero ter o tipo de função, né, ele invocar as funções automaticamente, que é justamente chamar os plugins para a gente tem que habilitar essa linha para ele chamar os plugins. Eu declaro aqui o uso do meu Olhama Chat Completion, tem mais outros métodos para fazer isso aqui, né, que pode ser útil. Se a gente entrar nesse método aqui, a gente tem outros, né, além de Chat Completion. Deixa eu ver aqui, deve ter mais Text Embeddings também, ID Olhama Text Embedding Generation. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, né? Que é justamente para a gente ter a questão do banco de dados vetorial. Então eu posso utilizar uma porrada de coisas do meu próprio modelo. Beleza? Configurei, o que eu vou fazer isso? Eu inicializo o meu agente. E eu digo para o meu agente. Som. Ah, voltou. Meu negócio aqui deu um piripaque, turma. Desculpa, mas voltamos. E aí, eu declaro aqui quais são os plugins que eu estou utilizando, certo? E automaticamente esses plugins é uma classe C Sharp que eu tenho um método, que eu decoro ele como kernel function
e digo quais são os meus, a descrição de entrada, né, do que faz o método e a descrição da saída. E eu não preciso retornar uma string, eu posso retornar um dado estruturado, como eu fiz aqui, ou como eu fiz aqui nas vendas de dia do plugin e na meta de venda do dia. Beleza? Então, basicamente é isso que a gente vai fazer aqui. Boa. Show de bola. Vamos ver banco de dados vetorial? Olha só que coisa interessante. Primeiro, nós temos várias opções de bancos de dados vetoriais, né? E vai linkar com um plugin. A gente vai ter um plugin que usa esse banco de dados vetorial ali. O ChromaDB, para mim, é um dos mais simples de se utilizar, né? Tem outros maiores, provavelmente, se você for utilizar dentro da sua empresa aí algum, se você já tem um SQL Server, o Oracle, MySQL, Postgres, Redis, já suportam as versões mais iniciais, suportam, mas basicamente ele é código-fonte aberto, ele é fácil de rodar, você pode simplesmente executar aqui, ó, um comando Docker, isso aí depois tem eu vou subir, já está no GitHub versionado esse projeto, você tem aí basicamente essa execução. A partir do momento que ele sobe, ele está rodando aqui na minha máquina, beleza? E olha que simples, simples, simples o uso desse nosso querido banco de dados vetorial. Deixa eu abrir aqui. Primeiro ponto que eu fiz. Eu inventei um arquivo de políticas de reembolso, que é o Markdown. O que ele vai fazer aqui? Ó? Só abrir aqui. Ele diz aqui um monte de groselha para a gente, falando: olha, veja bem, os limites para solicitações, quais são os critérios que a gente tem, prazo para ressarcimento, situações não reembolsáveis. Então, eu tenho um arquivo, um documento que podia ser um Word, podia ser um PDF, podia ser uma planilha, podia ser o que você quiser. Pode ser o que você quiser, porque você pode e deve abrir esse conteúdo, fazer o parse dele, quebrar ele em informações que são, digamos, estruturadas e colocar dentro do nosso banco de dados vetorial. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei um parsezinho altamente complexo que basicamente vai me quebrar ali esse texto baseado nos cadê? Nesse cerquilho aqui. Então ele entende que cada vez que eu tenho um cerquilho eu tenho uma seção. Basicamente é isso. É a forma que eu achei mais simples de resolver isso daqui. É totalmente didático. Eu quebro aquele texto em várias seções e depois eu armazeno essas seções nos dicionários de string e object, ok? Que é um formato que ele espera ler. Então a gente vai ter ali basicamente um conceito de metadados, né, que são valores ali que são atrelados ali a cada trecho, né, cada chunk do arquivo, e o que tiver em cerquilho eu vou chamar de título, e o que tiver depois do cerquilho ali eu vou chamar de description. Basicamente é isso. Depois disso eu vou inserir no nosso banco de dados, certo? Vamos ver debugando, que eu acho que até é mais legal, né? Então, ele vai fazer isso daqui. Vamos lá. Eu vou ler o arquivo, pipipipopopó, pego as seções. Opa, que ele fez aqui. Ai, peraí, que o doido aqui tem que salvar o arquivo, né? Vamos salvar ele aqui, ó. Ele tá no desktop. Desculpa, lá vamos nós. Corta, editor, corta, corta. Vamos de novo aqui. Beleza, desculpa. Faz de conta. Volta. Então nós vamos abrir o arquivo. É que eu mexia. A gente é testando aqui, é que nem carro de mecânico, né? A gente faz tudo daquele jeito. Então ele vai pegar as sessões, se a gente for ver, tem várias sessões aqui, ó. Ele tem 14 sessões, ó. Você pode ver política de reembolso, um valor da sessão, critérios de idade, outro valor da sessão, e assim sucessivamente. E eu gero toda essa estrutura de metadados aqui e no final a gente tem metadados que mapeiam, né, aqueles arquivos que a gente tem de que a gente fez a leitura, né? E eu coloco como title e description. Poderia ter muito mais meta tags aqui, tá? Metadados. Poderia ter, por exemplo, essa informação pode ser vista por qual role? É só ADM, o vendedor, comprador? Qual que é a data disso daqui? Qual que é o setor da empresa? Porque isso vai ajudar a gente a indexar, né? E ter um resultado melhor. Feito isso, o que o banco de dados vetorial vai fazer? Eu vou passar para o meu banco de dados. Olha que coisa simples e coisa graciosa aqui. A primeira coisa que nós vamos fazer é instalar ali o nosso querido ChromaDB,
Beleza, vai configurar ele, que ele dá uma API para nós, cria um clientezinho dele bonitinho, e nós vamos utilizar o Ollama Embedding Generator. Olha que bacana, mas que diabo que seria isso, Ângelo? O Ollama Embedded Generator basicamente é uma extensão que a gente tem, e aqui a gente entra numa outra biblioteca que a Microsoft está unificando as coisas de AI, que é Microsoft Extension AI Ollama. Então provavelmente o Semantic Kernel vai para debaixo daí também, enfim. Mas e a gente tem também o Vector Data Abstraction, quer dizer, eu posso ter vários provedores de vários tipos de banco de dados vetoriais e a gente vai ter uma abstração, justamente para a gente trocar. Da mesma forma que a gente tem conectores do Semantic Kernel aqui, inclusive eu estou usando um em memória, porque era um outro teste que eu estava fazendo, que eu posso inclusive criar vetores, né, aqueles embeddings que a gente viu em memória. Né? Então a gente vai conseguir trocar, por exemplo. Então nesse caso eu estou usando o Llama. Aí você fala, Ângelo, você está usando o Llama? Você acabou de mostrar que tem ali esse Llama instalado e você está usando um modelo chamado Almini LM. Sim. Aí você fala, mas eu não vi esse modelo aqui quando você selecionou. Sim. Por quê? Porque ele é um modelo que a gente chama de tool. Ele é uma ferramenta para fazer com que a gente transforme um texto em embedded. Tem vários outros aqui, o Llama 4 e tal, mas esse é o mais legal que a gente tem, porque ele é super performático, ele deve estar em algum lugar aqui que você consegue baixar. E se você for analisar o tamanho dele, se não me engano, ele não chega a 50 mega, ó, 45 mega. Então eu consigo subir ele absurdamente rápido para processar. Então lembra que eu falei que tinha uma mágica que fazia a geração desses embeds? Então, essa é a mágica. Então, basicamente, eu criei aqui um conector, né, um gerador de embeds, e aí eu vou fazer o seguinte: se você trabalha um pouco com MongoDB, Cosmos DB, basicamente a gente vai ter uma coleção de dados onde eu vou armazenar uma estrutura não normalizada, digamos assim, lá dentro. E ele vai se conectar. Aqui eu faço só a limpeza do banco de dados só para a gente poder sempre colocar coisas novas e não ficar poluindo lá, né? Ele pega os metadados e eles inserem aqui. Mas uma coisa legal tá nessa linha aqui, né? O Generated Embedding Vector Async. Então ele vai utilizar aquele modelo que a gente criou agora, que é o Almini LM, para gerar os embeds. Vamos até colocar aqui um breakpoint e vou dar um F5 aqui. Quando ele fizer isso, ele pegou essa descrição que a gente passou ali e mandou lá para o nosso querido modelo que a gente tem aqui. Ele gerou um vetor, que é um vetor gigantesco aqui, ó, de não sei quantas mil posições, com vários pontos flutuantes, vários números aqui, que é nada mais, nada menos do que o array que a gente estava falando. Feito isso, depois, deixa eu tirar aqui, ele vai pegar aquele array que a gente tinha aqui e vai gerar para nós o embedding, né? Gerou o embedding para nós aqui. Nós já temos um banco de dados bonitão para nós. E olha que coisa interessante aqui. Eu consigo interagir aqui e eu consigo fazer assim, sei lá, qual é o prazo para receber o reembolso. O que ele vai fazer agora? Ele vai utilizar um outro método que eu criei aqui no repositório chamado Search Async, que eu passo essa query, ele vai na coleção que a gente viu e faz a busca. Só que eu pego esse conteúdo da query, né, que é o texto que eu escrevi, e também gero um embedding dele. Então eu gero aqueles valores. Se a gente for ver, eu vou colocar aqui também, vou dar um Enter. Ó. Se você for ver, ele pegou essa query, ele gerou aquela estrutura de valores para nós. Tá tudo aqui bonitão. Feito isso, vou deixar ele mostrar para nós. Eu pedi para ele imprimir dois resultados apenas e ele vai dizer aqui para nós aqui qual que era a pergunta que ele fez, qual que é o prazo para responder. Então, os reembolsos no período de 12 meses, considerando as categorias, quantidade máxima para o cliente, pipipipopopó. E aqui a gente tem um conceito de distância que basicamente é o que? É o quão próximo essa query está daquelas classificações que ele fez. Lembra do cachorro, do gato que a gente mostrou lá atrás aqui, bonitinho? Basicamente é esse ponto de distância. Então a gente tem um score, digamos assim, que me diz o quão distante está e o quão perto está, e eu posso filtrar esse tipo de coisa ali também. Então o que eu acabei de fazer? Fiz a inclusão dos dados nessa query aqui, né? Nessa collection. Beleza. Aqui a gente já pode parar, porque o banco de dados nosso já está preenchido. Vamos voltar agora para a política de empresa nossa. Eu fiz um plugin também.
E aqui eu não coloquei quais são as políticas de empresa todas. Eu só falei assim, ó, obter as políticas de empresa, como reembolso, férias, licença maternidade e etc. E o que ele faz? Retorna um texto contendo as políticas da empresa baseadas na dúvida do usuário. O que eu vou fazer aqui, né? Eu posso vir agora e falar assim, como faço para pedir um reembolso? Ele vai fazer o quê? Ele vai invocar esse nosso querido plugin, né? Você vê que ele demora um pouco mais, por quê? Porque ele está fazendo a consulta. Se a gente for ver aqui, ó, dentro do nosso ChromaDB, ele fez algumas consultas aqui bonitinhas para nós. E aqui ele vai fazer o seguinte, né? É aqui tal, suporte exemplo. Por que ele colocou suporte arroba exemplo? Se a gente for olhar aqui, ó, eu tenho um lugar que ele fala suporte arroba exemplo, tá vendo? Ó? Ele passa um telefone aqui, provavelmente 2, 3, 4, 5, não sei das quantas aqui em algum lugar ele vai fazer isso, né? Então, aí eu posso, certo, eu posso pedir um reembolso de algo que eu não gastei? Sei lá. Essa pergunta ela é meio dúbia, né? Porque você pode ter tanto da internet falando isso quanto internamente. Mas o que ele está fazendo, né? Ele vai fazer com que aquelas informações, ó, suporte arroba exemplo, ele tem alguma coisa aqui, aparelho tal, recebeu um reembolso, você pode seguir os passos, cópia digital, provavelmente ele tem esses dados aqui, mas a gente pode até afinar mais ali para ele ver, eu não sei qual que é nesse search aqui que eu estou passando aqui para ele, ele está passando 10 resultados, quer dizer, ele está enchendo bastante a nossa base de informação. Deixa eu ver aqui, né? Uma informação que existe aqui no nosso documento. Produtos personalizados que foram. Posso pegar um. Aqui eu também gerei na minha cara aqui, né? Qual que é o limite? Qual é o limite de valor de um reembolso? Né? Ele provavelmente vai pegar algumas informações aqui, valores limitados à transação. Aquele meio que deu uma vacilada aqui, sei lá, que ele pegou aqui. Ó, esse cara ele falou se. Ele tá dando, por exemplo, para obter reembolso igual ou menor ao valor da transação original. Tá vendo? Ó? Reembolsos são limitados ao valor da transação original. Aí ele dá um exemplo. Por exemplo, se você comprou algo por R$ 500 e quiser devolver, você precisa solicitar um reembolso igual ou menor a R$ 500. E aqui é a mesma coisa, quando ele fala, isso aqui é muito legal, né? A gente tem alguns dados aqui, ó, envie cópias digitalizadas da nota fiscal, foto do produto, caso aplicado. Então ele coloca aqui a mesma coisa, cópias digitais da nota fiscal, fotos do produto, caso aplicado. Então assim, olha que coisa legal. Eu tenho um banco de dados vetorial, eu tenho uma porrada de documentos na sua empresa. Pensa na sua empresa agora. Você tem uma porrada de documentos que você precisa indexar. Esses documentos podem ser, inclusive, armazenados no banco de dados, linhas, tabelas do banco de dados. Eu pego todas essas informações e vetorizo ela, jogo no banco de dados vetorial. Beleza? Faço o meu agente, crio o meu agente. Crio um plugin que o que ele faz? Ele vai dentro do banco de dados vetorial, faz uma consulta, e aí, lógico, aqui a gente tem um direcionamento para que esse, onde estás, aqui, para que ele faça uma pesquisa aqui dentro do banco de dados específico de políticas da empresa. E aqui a gente tem que entender exatamente o que a gente quer para fazer essa busca, porque não adianta você misturar um monte de coisas que não tem nenhuma relação, porque você pode ter problema. Eu carrego esses dados, jogo para minha LLM e eu tenho resultados fantásticos aqui, ó. Informações bem mais detalhadas, né? Então, simples, simples, né? As dificuldades que a gente vai ter são outras, as APIs que a gente bater para retornar essas informações de produto, o cálculo, por exemplo, de comissão que já foi efetuada. Então, basicamente, a gente se preocupa em disponibilizar fontes de dados indexados de maneira que eu consiga juntá-las e colocá-las para minha LLM trabalhar em cima. Então, turma, basicamente é isso. Acho que não tem segredo, basicamente é implementação com Semantic Kernel. Nós vimos conceitos do Semantic Kernel que abstrai o consumo de LLMs.
Nós vimos aqui de lambuja aqui também o Olhama para a gente rodar isso localmente, offline, sem precisar ficar gastando créditos, tokens lá do OpenAI ou algo do tipo. Nós vimos um banco de dados vetorial chamado ChromaDB, que eu armazenei uns documentos ali, um documento de políticas da empresa para fazer a gestão da empresa ali, de reembolsos. E eu fiz aqui um RAG, né? Eu juntei tudo isso e dei uma ferramenta na mão do meu cliente que ele consegue verificar quanto que ele vendeu, quanto falta para ele atingir a meta, o que, que ele pode fazer para melhorar as vendas, o que, que ele pode fazer na questão de reembolso. Então, tudo isso feito de maneira, eu diria que muito simples, né? Onde é que está a complexidade dos cabra bom lá, que o pessoal, tudo gente inteligentíssima que gerou esses modelos para a gente utilizar. Beleza? Era isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Eu sei que é muita informação, mas eu acho que tem muitos insights aqui que você pode, pô, legal esse negócio de indexar o meu banco de dados vetorial, bacana. Talvez eu não precise usar um agente com isso, eu já conseguiria utilizar na minha LLM ou alguma coisa no meu plugin, no N8N, alguma coisa assim. Olha só, temos oportunidades aí. Beleza? Então, pessoal, obrigado novamente. Espero que vocês tenham gostado. O link aí eu vou deixar github.com/Angelo Belchior Semantic Kernel Demo. Tem essas demos lá, tá tudo bonitinho lá. Me procura no LinkedIn aí também, tem meus contatos. E foi um prazer falar com vocês aí. Beleza? Obrigado, até mais.